Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Rasgando o Véu. Hoje nós queremos dar continuidade ao assunto que nós temos falado, né? Nós estamos colocando aqui a festa das trombetas e ela está ligada com o arrebatamento do povo do Senhor, dos fiéis. Só que essa festa das trombetas, ou festa de Yom Teruah, onde há o arrebatamento do povo de Deus, ela dá início à primeira festa. Só, queridos irmãos, que nós temos mais duas festas pela frente. Há uma confusão enorme no meio do povo de Deus e eu também já fiz muito essa confusão. Eu confundi a festa do arrebatamento, que é Yom Teruah, com a festa da vinda do Messias, do retorno de Jesus. Na festa de Yom Teruah, aonde é tocada as trombetas, anunciando o arrependimento, porque dentro de Israel, quando se toca essas trombetas, o povo se prepara para o arrependimento. Por quê? Porque nós temos as festas de primavera, como eu já falei aqui, então mas vou ter que falar de novo. As festas de primavera são aquelas 4 festas que Jesus cumpriu, que foi a Páscoa, né? Pães ázimos, primícias, e terminou ali em Pentecoste, quando ele disse, ficar em Jerusalém até que eu volte. Então essas festas de primaveras, todas foram cumpridas pelo Senhor. Ele sendo o cordeiro que foi sacrificado, ele sendo aquele que tira o pecado, né, o pão ázimo, aquele que se levanta como primícia, e Pentecoste que ele dá a ordem para que os discípulos aguardassem até que do alto fosse revestido, que foi a festa de Pentecoste. Essa festa da primavera, as festas de primavera, quando elas terminavam, demorava assim um longo tempo para começar o outono e as 3 últimas festas. E aí o povo relaxava, esquecia das festas, das comemorações dentro de Israel. Mas quando se começava a festa, começava-se pelo toque de trombeta. O toque de trombeta, que era aquele toque que eu já falei, que as 2 testemunhas chegavam e falavam, avistamos os primeiros raios da lua nova. Então, quando se tocava aquele toque de trombeta, era um toque de preparação, de despertar. O povo então entendia, temos que despertar, porque agora vamos entrar no arrependimento, no Yom Kippur, e aí vamos entrar nas festas dos tabernáculos, onde nós entraremos perdoados para festejar, e aí terminava-se aquele ano ali para as tribos, ali em Israel. Então, quando a gente pega essas festas, elas são simbolismo para nós entendermos o que Cristo ele quer fazer no final. Então, assim como ele cumpriu as festas de primavera, agora ele precisa cumprir essas 3 últimas festas. As 3 últimas festas de outono, elas estão espalhadas, é claro, em todo o Antigo Testamento e apontando, é claro, para que o Messias ia realizar. Mas essa festa de outono que vai se cumprir por Jesus, ela está totalmente no livro de Apocalipse. Quando você vê Jesus no meio dos 7 castiçais, todo vestido de branco, ele está no dia do Yom Kippur, porque aquela é a roupa que os sacerdotes colocavam no dia de Yom Kippur. E ele mostra isso para o apóstolo João. E a partir dali, ele começa a mostrar todas as festas dentro do livro de Apocalipse. E a primeira festa que nós encontramos é a festa de Yom Teruah, quando ele grita para as suas testemunhas, sobe cá, que é a ressurreição. Então nós ali vemos o que? A ressurreição. Então ali a festa de Yom Teruah, na chamada das 2 testemunhas, porque a festa de Yom Teruah precisa de 2 testemunhas, e por isso que o Senhor bota
tudo dentro do livro de Apocalipse, as medidas corretas, as quantidades corretas, os nomes corretos. Por isso ele usa as duas testemunhas, e as duas testemunhas, que muitas pessoas falam que são muitas coisas, na verdade, quando você olha em todo o Antigo Testamento, você vai olhar que em Apocalipse, as duas testemunhas, você vai ver que é a restauração dos judeus e dos gentios, porque no livro de Apocalipse, duas testemunhas se levantam para tocar trombeta. Elas comem o livrinho, e esse livrinho vai fazer doce na boca e amargo. Por quê? Porque comer a palavra verdadeira para profetizar, mesmo que amargo, será necessário profetizar a mensagem de restauração que muitos não vão desejar. Mas essas duas testemunhas terão que profetizar a palavra verdadeira, doa a quem doer. Então essas duas testemunhas representam os gentios e os judeus. Todos os gentios, todos os judeus, todos aqueles que se aliançarem com o Messias verdadeiro. Todos aqueles que tiveram seus olhos abertos e vão ver que o Messias verdadeiro é aquele que morreu na cruz. Então, esse grupo que vai se levantar nos últimos dias, essas duas testemunhas, elas são simbolizadas ali, duas testemunhas, duas oliveiras, mas na verdade são dois povos que vão se unir nos últimos dias para tocar trombeta contra o anticristo, contra o antimessias, contra a besta. E quando nós olhamos para essa festa das trombetas, ela dá início à ação final do Messias. Então esse povo santo fiel, eles vão ser arrebatados aos céus. Ali nos céus eles vão estar com o Senhor, aguardando para que as pragas sejam lançadas por terra. Então será o período mais terrível aqui na terra, porque as pragas serão lançadas sobre os homens. Então 7 pragas serão derramadas sobre toda a terra. E os homens vão se revoltar. Só que quando chega esse momento, irmãos, o povo de Deus realmente não está sobre a terra. E há essa revolta, esse caos terrível sobre a terra, nós vamos ver algo acontecer. Esse povo, como diz a Bíblia aqui, vão ver as testemunhas sendo arrebatadas. E as duas testemunhas, elas vão ouvir uma grande voz do céu dizendo: suba cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os inimigos os viram. Então, quando houver o arrebatamento, que os olhos verão que aqueles que estavam mortos estão ressuscitando, que vai ser algo visível, que eles vão ver que o povo ressuscitou, que eles mortos ressuscitaram. E vai ser algo, irmãos, que nós não conseguimos nem compreender o que Deus vai fazer naquele momento. Mas vai ser algo que vai trazer muito temor para quem viu. Só que o mundo já estará preparado. O mundo está sendo preparado. As mentiras estão sendo contadas. O evangelho verdadeiro, a palavra de boas novas, ela está tão misturada, ela está tão contaminada, que as pessoas já não sabem o que é certo e não sabem o que é errado. Essas testemunhas, elas vão gritar a verdade do Senhor, mas haverá tanta mentira preparada pelo inimigo para trazer confusão. Nós hoje, quando paramos para pensar nas Escrituras, é tanta linha teológica. Posicionamento teológico é esse. O pensamento de é aquele. O pensamento de João é aquele. E às vezes
uma mensagem com 4 entendimentos, 5 entendimentos, nós sabemos que um apenas está correto. Mas aí nós não temos mais os apóstolos aqui para gritarem, para se levantarem, para morrer, para serem açoitados em praça pública, gritando a verdade. Hoje são raros os que pregam a palavra verdadeiramente. Muitos sabem que a palavra que eles estão falando está errada, mas eles vão permanecer por causa do orgulho, porque eles já têm trago durante muito tempo um grande conteúdo, e agora, como que eu vou mudar isso? Não, eu não posso dizer que não é verdade, porque não vão acreditar em mim, eu vou perder a credibilidade. Irmãos, é melhor perder a credibilidade do que perder a comunhão com o Senhor. Mas nesses dias eu tenho visto muitos irmãos que têm mudado a sua posição em relação à palavra para a verdade. Começaram a abrir seus olhos e perceberem que nós estamos num mundo de muito engano. Mas esse engano vem sendo colocado há muitos dias. Então essas mensagens de engano, uma aqui, outra lá, elas vão ser um somatório tão grande no final, irmãos, porque vocês não sabem o que o inimigo tem preparado. Quando esse povo aqui, irmão, subir ao céu, já estará uma notícia pronta para eles. Só Deus sabe o que vai estar sendo dito sobre eles. Muitos podem dizer, esses daí foram levados por seres de outro mundo, por seres terríveis. Olha, sumiram todos, foram levados por seres malignos. E agora esse ser vai voltar para nos buscar. Nós precisamos fazer algo. Sabe por que algo vai ser contado, irmãos? Porque uma história vai ser contada, tão bem contada, que as nações, olha, veja bem, as nações vão ser enganadas, que elas vão acreditar em algo que vem contra elas. Por que você diz isso? Porque nações vão se levantar para guerrear contra o Messias. Quando nós olhamos Gog e Magog, nós vamos ver que as nações todas foram para aquele lugar, irmãos. Por que todas as nações foram ali para aquele lugar? Um argumento muito forte conseguiu levar todos para aquele lugar. Um argumento mentiroso, sem base bíblica, vai fazer com que várias nações se preparem para o combate final. E o combate é contra o Cordeiro. Então nós estamos lutando contra uma potestade, contra um ser maligno, extremamente inteligente, que está preparando o terreno para os dias finais. Então não adianta eu guerrear com você sobre teologia, sobre Bíblia, porque é isso que ele quer. Uma discussão, uma desavença, para que o povo fique dividido. Isso eu não vou fazer. Eu não vou entrar em briga, eu não vou entrar em divisão, porque já tem demais. Nós precisamos caminhar, levar o máximo que nós podemos para o Senhor. Venha mancando, venha como for, mas marche para perto do Cordeiro. Que não, porque o povo de Deus não está mais nesse final aqui. Então esse grupo vai ser enganado nesse grande caos. Então quando olharem, o povo de Deus não está mais, sumiram. Eles vão ter um assunto que vai fazer com que multidões e multidões sigam para o vale de Josafá. Irmãos, nada começa do zero. Nada começa do nada. É uma história, vai, aumenta. Dizem que uma mentira contada várias vezes, quando você vai perceber, ela já virou uma verdade. As pessoas já acreditaram nela.
Então os homens eles vão acreditar em uma mentira e para eles será uma verdade. E eles vão lutar contra o cordeiro. Então nós vamos ver um combate muito grande nos últimos dias. Por quê? Porque aí já houve o arrebatamento. E aí nós vamos então para a segunda vinda do Senhor. Há um lapso temporal entre o arrebatamento e a vinda do Senhor. Aí o povo de Deus, ele será arrebatado. As pragas serão derramadas. Um povo estará aqui na terra gritando, sofrendo e continuará maquinando o mal contra o Senhor, como diz as Escrituras. O iníquo, ele vai continuar maquinando o mal. Onde nós vamos ver a besta, o falso profeta, tudo vai estar nessa linha do tempo. O falso profeta, eles vão estar aqui preparando uma legião para lutar contra o cordeiro. Vai ser a última tentativa de Satanás. Ele vai para o tudo ou nada. Ele já não tem mais tempo. A Bíblia diz que, sabendo que o seu tempo é pouco, ele avança em desespero. E agora ele tem certeza que o povo do Senhor não está aqui. Então, você vê que espíritos de raiva, espíritos imundos, vão convencer os governadores da terra para subirem à batalha. Então você perceba que as nações terão governantes que ficarão à mercê de seres malignos. E eles vão subir para batalhar, eles vão ouvir esses seres. Mas, irmãos, vai ser uma palavrinha qualquer? Não, eles vão estar apavorados. Por quê? Eles não sabem o que vem agora contra eles. Está sendo dito que um grupo sumiu de repente, o povo sumiu e agora eles estão se preparando para não morrer também naquela guerra. Vocês estão entendendo? Eles vão se preparar para lutar, só que eles vão estar tão loucos, tão enganados, que vão lutar, ou melhor, vão perder uma guerra contra o cordeiro. Você já ouviu aquela palavra? Eu já falei aqui, eu já deixei até um vídeo sobre isso. 2 estarão no campo, um será levado, outro deixado. 2 moendo, um será levado, outro deixado. É por causa disso, porque nos últimos dias, aquele que estiver no campo, subir para guerrear, aquele que estiver moendo, subir para guerrear, aquele que subiu para guerrear não volta. Por quê? Porque eles ali no campo de batalha vão ser alimentos para os animais dos céus. E aí ficam, e aí por isso que é uma sobra. Existe aqueles que não vão subir. Então existirá aquelas nações que não vão subir contra o cordeiro. E existirá pessoas que não vão combater contra o cordeiro. Então essas nações, elas serão governadas no milênio, porque elas não subiram para combater contra o cordeiro e conseguiram passar sem receber a marca da besta. Vai ser muito difícil? Muito difícil. Esse assunto eu vou fazer um vídeo à parte e com bastante versículos, porque esse versículo eu não posso deixar solto, como eu não comentei muito ele, eu preciso trazer ele com versículos, para que você veja. Hoje eu estou falando sem versículos, irmãos, porque eu já venho falando bastante tempo e já tenho deixado no canal esse assunto. E aí, irmãos, quando o Senhor retorna, que ele vem na segunda vinda, ele vem para esse combate. E aí sim, quando Jesus vem para esse combate, é aquele Jesus que os judeus esperavam lá no começo do primeiro século. Eles estavam esperando esse Jesus, que ia combater, que era o leão da tribo de Judá, que vinha para estabelecer o reino, que vinha para dar voz de justiça ao povo. É esse Messias que estava se esperando lá atrás.
mas ele não poderia ter vindo lá atrás porque ele tinha que cumprir as 4 festas e ele precisava ser cordeiro. Irmãos, é muito importante entender por que Jesus ele precisava ser cordeiro. Ele precisava ser cordeiro porque ele precisava trazer uma nova aliança. Ele precisava derramar o sangue porque um justo se colocou no lugar dos pecadores e derramou seu sangue. Quando ele derrama seu sangue ali, ele traz uma nova aliança para judeus, para gentios, para homens, para mulheres, para servos, para os livres. Então, aquele processo do derramar de sangue deu acesso às 2 testemunhas de retornarem para a restauração final. Se não há o derramado sangue de um inocente, não haveria as 2 testemunhas. Nós só temos as 2 testemunhas porque há um pacto, há uma nova aliança no sangue do Cordeiro que faz com que as 2 testemunhas sejam restauradas como no início. Então, o sangue do Cordeiro fez com que as 2 testemunhas pudessem estar de pé no dia de Yom Teruah ou no dia das trombetas. Graças ao derramado sangue do Senhor, nós temos 2 testemunhas no livro de Apocalipse, judeus e gentios. Então, irmão, nós estamos vendo que a festa de Yom Teruah, com o arrebatamento da igreja, nós vamos ver esse período que é o período de Yom Kippur. Então nós vamos ver as festas dos tabernáculos, que aí a gente vai ver o dia do retorno do nosso rei. O Messias retorna. E aí é o que eu falo, para tabernacular com a igreja. Então a última festa, irmãos, é o Senhor aqui na terra por 1000 anos, no meio do seu povo e governando com justiça. Hoje eu quis deixar um vídeo mais solto para ver se eu consigo acrescentar algumas coisas que não foram faladas. Estou preparando um vídeo aqui que vai demorar um pouquinho para falar sobre Daniel, sobre esses intervalos de tempo. E depois, irmãos, eu vou voltar aqui nesse 1260 dias, vou passar lá para o livro de Daniel e nós vamos ver uma curiosidade que eu achei dentro dos tempos que o Senhor deixou. Mas aí tem que ser um vídeo só sobre isso para não embolar o campo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, fico com essa palavra. Até o próximo vídeo.